Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca Neri e aqui é a Francisquinha. Estamos aqui para trabalhar com vocês língua portuguesa. Enquanto isso, né, Francisquinha? Sentar para assistir a aula. E lembraram de pegar o caderno, o estojo, para fazer as anotações? A Francisquinha está sempre com o dela aqui. Então, nós vamos trabalhar leitura, escrita, palavras, espaço entre palavras, a escrita regular de algumas palavras. Vamos trabalhar com vogal, consoante, números de sílaba, número de letras, um pouquinho de tudo isso. Como que nós vamos começar? Lembra do último poema da aula? Nós vamos retornar a esse poema e nós vamos ler e trabalhar um pouquinho com ele. Ainda lembra o que é poema? Não lembra mais? Passou os dias, já esqueceram? Então, na última aula a gente falou, na 31ª aula nós falamos de poema. Revisamos na 32ª, na terceira falei um pouquinho e hoje nós vamos relembrar um pouquinho mais. Então, o poema é um gênero textual escrito em verso. Os versos são cada linha do poema. O conjunto de versos vai formar a estrofe e o conjunto de estrofe vai formar o poema. Professora, quer dizer que não tem poema com só uma estrofe? Tem poemas pequenininhos que não tem mais de uma estrofe. Mas o importante é que você entenda que o nome que nós damos à linha do poema é o verso, certo? E isso vocês lembram. E além de observar o poema hoje, nós vamos explorar as palavras para trabalhar a escrita. As palavras possuem letras. E essas letras vão formadas por quê? Por quem? Pela vogal, pela consoante. E essas letras vão formar as sílabas. E a sílaba, vocês ainda lembram? É cada parte da palavra pronunciada de uma só vez. Vamos acompanhar a leitura do poema que nós fechamos na última aula. Preparados? Podemos começar a leitura? Olha só, letra mágica. Lembram dele, né? Brincamos de trocar letras. Respira fundo e vamos começar. Que pode fazer você, para o elefante, tão deselegante, ficar elegante? Ora, troca o F por G. Mas se trocar no rato o R por G, transforma-o você, veja que perigo, o seu pior inimigo, o gato. José Paulo Paes, maravilhoso, né? Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com essas escritas. Por que eu trouxe esse texto? Porque ele é um texto pequeno, fácil até de memorizar, com versos pequenininhos para a gente explorar as palavras, também explorar a leitura, certo? Agora, observa bem essa palavra. Nós já trabalhamos um texto também que tinha a palavra. Consegue ler? Começa com vogal ou com consoante? Termina com vogal ou com consoante? Quantas letras? Quantas sílabas? Vamos descobrir? Agora nós vamos começar explorando o quê? Contando. Conta comigo, ó. Elefante. Quantas sílabas? Elefante. 4 sílabas. Quantas vogais? Professora, tem letra repetida, mas ela está ocupando um espaço, então vai ser contado, ó. 1, 2, 3, 4. Quantas consoantes? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, olha só, crianças, nós vamos fazer uma outra situação para vocês entenderem melhor o recorte das sílabas. Combinado? Vamos lá, então. Olha só, a palavra elefante. Nós vamos cortar, vocês vão observar, vou cortar devagar aqui, né, Francisquinha? Bem mais devagar. Eu falei que ele divide em quê? Ó, depois lé, depois fã, depois te, elefante. Quantas vezes nós vamos dividir? Em 4. Então, olha só. Primeiro, o pedacinho do Foi, ó. O primeiro pedacinho. Agora, nós vamos no segundo pedacinho. Certo? É o lé, ó. O L e o E. Ó, elefante. Agora, o terceiro pedacinho. Tem uma consoante aqui que eu falo junto. Fã. Eu não posso separar esse A do N, porque ele tá junto, ó. Fã. Então, eu vou cortar juntinho, ó. Fã. Certo? Ó. Fã. E a última sílaba, o último pedacinho, o T. Agora, olha só. Em quantos pedacinhos nós cortamos? Vamos ver? Lé,
Será? Viu? Quantos pedacinhos? E vocês conseguiram ver quantas letras tinham aqui? Contaram? Vamos contar então? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda lembra quantas vogais? 4, porque tem uma vogal aqui, 2, 3 e 4. Quantas consoantes? Lembram? Ó, na primeira sílaba não tem consoante, então não tem. 1, nessa aqui já tem 2 consoantes, ó, o F e o N, então já foram 3. E aqui mais uma consoante, certo? 3 consoantes com a última sílabazinha, 4, certo? Então o que nós vamos prestar atenção aqui agora? Ó, nós vamos falar agora pausadamente outras palavras, e aí o que nós vamos fazer? Vocês é que vão responder para mim daí quantas sílabas, certo? E quantas vezes vai ser dividido? Pé. Pronuncia daí. Pé. Quantas vezes? Nós não vamos responder hoje, né, Francisquinha, nesse pedacinho aqui. Agora, olha essa palavra. Mala. Quantos? Conseguiram? Vamos repetir pausadamente? Mala. Ótimo. Essa aqui, ó, boneca. Quantas? Parabéns. Então, olha só, a última palavra que nós vamos falar pausadamente. Vamos lá? Telefone. Quantas sílabas? Não, Francisquinha, não é para responder. São eles lá na casa deles que vão anotar no caderno e responder. Telefone, certo? Conseguiram capturar? Pegaram direitinho? Quantas sílabas? Agora, como eu falei com vocês, nós também vamos trabalhar um pouquinho, relembrar sobre a questão do espaçamento. Quando eu vou escrever, eu tenho que lembrar que cada letra tem seu espaço, cada sílaba e a palavra também precisa do teu espaço. Como, professora? Quando eu pronuncio, por exemplo, o elefante gosta de amendoim, eu tenho que lembrar que cada palavra dessa aí precisa de ter o teu espaço. E que eles não vão estar juntinhos igual as letras, eles vão estar separados. Olha para vocês verem na tela, acompanha comigo. Conseguiram ler essa frase? Ficou fácil? O que a gente pode analisar nessa frase? O que está faltando na escrita dela? Como seria a escrita correta dessa frase se a gente for respeitar, claro, o espaço entre cada uma delas? Vamos analisar essa frase novamente, mas só dá uma olhadinha e ver se consegue ler. Ó, gosto muito de Não dá para compreender. E às vezes o professor tem que adivinhar o que você quis escrever, porque esqueceu de usar o espaço. Agora, olha que legal, o que mudou? Gosto muito de borboletas. Quantas palavrinhas, ó? Gosto muito de borboletas. O que mudou? O espaço, né? E como que ela começou? Lembra o que eu já falei aqui em outras aulas? O início de cada frase eu escrevo com letra maiúscula. E agora, quando eu escrevo, começo com letra maiúscula, eu separo uma palavra da outra, eu vou conseguir entender a mensagem. Observa as duas juntas para vocês perceberem a diferença. Viu quanto é diferente? Até o espaço, quando você vai ter que ficar maior na linha. Então, assim, lembre disso. Por isso que nós escrevemos respeitando algumas regras para que a pessoa que vai ouvir, que vai ler, consiga entender que mensagem eu queria transmitir. Agora, olha só, Francisquinha e eu, né, Francisquinha, em casa nós separamos algumas palavras dos poemas, dos textos que nós trabalhamos nesse último bloco. Ainda lembra quais foram? A Bailarina, de Cecília Meirelles, A Valsa das Pulgas, de Ruth Rocha, As Borboletas, de Vinícius de Moraes, O Jacaré e o Gato, que era o poema visual, e esse de hoje, a letra mágica. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos explorar mais um pouquinho sobre número de sílaba. Olha aqui, nós vamos separar essas palavras aqui, combinado? Uma sílaba, 2, 3, 4 sílabas, certo? Nós vamos pegar essas palavras e vocês vão me ajudar
aonde eu vou colocar, certo? Eu vou colocar mais para cá para ficar mais fácil, tá bom? Combinado? Olha só. A palavra meu. Quantas vezes eu pronunciei? Meu. Uma? Então, ele vai vir para cá, ele tem uma sílaba. A palavra, bigode. A palavra bigode. Quantas sílabas? Tem uma sílaba, duas ou três? Bigode. 3, então eu vou colocar aqui. A palavra contente estava lá onde? Lá no texto da Bia Bedran. Contente, tem quantas sílabas? Conta. Contente. 3 sílabas, então eu vou colocar aqui, certo? Vou pegar mais 2 palavrinhas aqui. Luz. Luz. Quantas sílabas? Uma, né, Francisquinha? Vamos ver a palavra belas. Estava lá no poema das borboletas. Belas borboletas que brincam. Então, olha só. Belas. Quantas sílabas? 2. E olha só. Esse aqui estava lá no texto das danças da pulgas, onde o Tatu Bola inventava um passe, inventando. Conseguiram? Quais? É uma, 2 sílabas, 3 ou 4? 4 sílabas, então eu vou colocar aqui. Vamos pegar mais uma, da dança das pulgas também. Danças. Quantas? 2 sílabas. Vou pegar só mais uma, do poema As Borboletas. Borboletas. 4 sílabas. O que nós vamos fazer agora, Francisquinha, para encerrar a aula? Eu vou pegar essas palavras, uma de cada uma delas, e nós vamos colocar aqui só para a gente fazer um demonstrativo, certo? Borboleta, a primeira palavra, borboletas. Nós vamos pegar contente, deixa eu pegar uma outra palavrinha aqui. Menina, nós vamos colocar aqui. Outra palavrinha, gato, certo? Para a gente explorar aqui direitinho. E nós vamos pegar a palavrinha pra, certo? Como que nós vamos fechar? O que vocês vão fazer? Eu vou só demonstrar com a primeira palavra, vocês vão continuar em casa. Vão contar quantas vogais, borboleta, 1, 2, 3, 4. Vai colocar aqui. Quantas consoantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão colocar aqui. Quantas sílabas? Borboletas. 4 sílabas. Vocês vão fazer isso, criança, com todas as palavrinhas. Vão lembrar de algumas palavras do texto que nós já estudamos. Vão escolher, selecionar, brincar. E vocês podem também brincar com o nosso dado, que nós falamos aqui em outras aulas. Como, professora? Junta um irmãozinho, um vizinho que se puder juntar. Brinca com o dado, joga. Deu 3, você vai escolher uma palavra com 3 sílabas, vão escrever e vão fazer esse processo aqui, Quantas vogais, quantas consoantes e quantas sílabas. Combinado? Entenderam direitinho? Então, crianças, é uma pena. Aqui a aula passa muito rápido. Então, assim, não esqueça, vocês precisam acessar a plataforma, vocês precisam fazer as atividades. Não tem como acessar a plataforma, procure a tua escola, procure suporte e não deixe de fazer as atividades. Estudamos hoje leitura e escrita e fique bem. Mas hoje, né, Francisquinha, nós vamos mandar um abraço bem especial. Nós conhecemos uma menina muito especial, uma princesa, a Laura Lima Machado, lá da escola Maria Verônica, e diz que faz todas as atividades, assiste todas as aulas. Beijo, princesa Laura, que vocês fiquem bem. Logo, logo nós vamos estar de volta. E um abraço aqui da Francisquinha e o meu abraço.